Olá, meus queridos, tudo bem? Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Estou aqui aguardando meus amigos confreiros para a nossa última live do mês da conscientização contra a alienação parental. Nossa querida Josane já entrou. Vou chamá-la aqui para integrar a nossa live. Nossa live hoje que será sobre perícias. Então nós temos aqui a Josane, que é psicóloga, e também a Maria Luísa Valente, que é assistente social, para conversar aqui um pouquinho com a Boa gente sobre noite. essa questão. Oi, Jô, boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia. Tudo com você? Estamos aqui na nossa última live, né, desse mês da alienação. Animada. Hoje é a última segunda do mês. A gente fez aí uma série de lives. Para quem não pôde acompanhar, estão todas salvas aqui no nosso Instagram, né, da Confraria da Alienação. Tá tudo salvo. Foram temas bem interessantes. Vamos continuar fazendo, né? Porque esse é o nosso objetivo, Com certeza. né? Sempre estudar, trazer mais informação, né? Para a gente, para todo mundo. Aprimorar, ampliar a visão, na verdade. Exato, porque a gente precisa, né? O estudo nunca para. A gente fez o curso aí junto, a gente sabe bem que a todo momento tem uma coisa Só nova, começou, né? tem uma resolução nova, o curso vai ter o aprimoramento dele, né? A Glícia já falou que vai sair aí um aprofundamento Uhum. do curso de capacitação. Então, quem tiver interesse, corram lá no Instagram da Glícia Brasil, na PUC do Rio, que logo, logo vai abrir um Vale novo bastante a curso. pena. Tanto Né? para a gente da área de TI, quanto para os operadores do direito, né? Vale muito a Exato. pena. Eu acho que vale a pena para todo mundo, né? Porque hoje em dia as pessoas estão se dando conta que passam por esse fenômeno da Sim, alienação, né? Que sempre existiu, mas que agora a gente está dando sempre um nome, existiu. né? Na verdade. Esperando a Maria Luísa, não sei se ela já chegou. Eu não vi ela entrando aqui. Não Ela deve estar entrando. Vou sei se a pesquisar gente ela aguarda aqui. ela. Valente. Vou convidá-la. Eu enviei uma solicitação já. Acredito que ela já receba. Então, aí, Maria Aí, Luísa, Oi, boa tudo bem? noite. Boa Tudo noite. bem? boa Tudo bem, noite. meninas? Prazer em estar com vocês aqui primeiro, né? Primeiramente, nós Imagina. três, né? O prazer é nosso. Esse Uma bate-papo grande sempre alegria bom. mesmo. Que bom, que bom. Pois é, desculpem, eu estava tentando entrar pelo laptop, mas aí eu vi que não tinha senha no Instagram lá no laptop, então eu Isabela, a doutora Isabela Figueira, que prazer, entrando aqui Ah, na live session. olha o Uma tanto honra de aí. psicólogo que a gente tem aqui. O pessoal está bem interessado. Inclusive tem a Camila aí Tô. que segue a gente também, que é estudante de psicologia, se eu não estou enganada, e está Ah, fazendo um trabalho que ela me disse sobre perícias. que Está legal. escrevendo algo sobre isso. E essa Ai, live vai ser bem bacana. importante para ela, né? Porque vocês vão trazer aí para a gente toda a prática que vocês duas têm, né? Uma psicóloga e uma assistente social, nessa questão de perícias, eu falo que é um ponto crucial, né, para gente, para nós advogados aqui, para as partes, a questão da perícia, a perícia Uhum. bem feita. Muitas vezes os advogados não sabem, às vezes, impugnar o laudo, né? Então, ou não sabem fazer os quesitos, e aí fica aquele Exato, laudo que né? as pessoas falam que é um laudo falho, mas muitas vezes nós também pecamos aqui na parte da capacitação, em saber fazer as perguntas corretas. É, Né? Então, a gente Uhum. tem a possibilidade do assistente técnico, mas se a gente não souber fazer as perguntas, não tem isso, como vocês responderem. Né? é, Não dá para a gente fazer pergunta de sim ou não, porque senão vai ficar tudo muito Sim, truncado, né? E vocês não vão conseguir desenvolver um bom trabalho. E a é, gente também, por outro lado, não atende o cliente, não atende a criança, né? Como as meninas da confraria falam, todas as vezes que a gente atende algum casal, uma mãe, um pai, um avô, alguém que se diz alienado, que se diz sofrendo, né? A gente fala que a gente advoga para a criança. Na verdade, né? exatamente. A gente não está advogando para aquele É, pai, para aquela mãe. É pelo bem-estar e daquele pelo, menor.
pelo nosso lado, de quem está aqui do lado da perícia, a gente também atua sempre pensando no melhor interesse da criança, nas melhores possibilidades de convívio para a criança. Exato. Bom, então eu vou começar falando um pouco. Vou me apresentar e vou falar um pouquinho, tá? Claro. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Josane, eu sou psicanalista, tenho uma atuação clínica há 16 anos e faz 7 anos que eu integro a equipe psicossocial do Núcleo de Apoio Especializado à Criança e Adolescente, aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na comarca de Londrina. A gente atua aqui em várias de família, várias de infância, várias criminais também. A nossa equipe, ela se subdivide para que alguns técnicos atuem dentro de algumas áreas, né? A gente se especifica. E no momento eu estou trabalhando mais com processos voltados para as varas de família. E então agora eu vou falar do lugar, desde esse lugar que eu ocupo profissionalmente, né? Esse trabalho que eu desenvolvo lá no fórum. Então, quando a gente recebe as famílias para a perícia, geralmente elas acontecem, então, por uma determinação judicial, né, dentro de um processo judicial, que algumas vezes existe já, o processo ele já tem ali como uma demanda a alienação parental. Às vezes essa demanda é o que originou o processo, e por vezes essa demanda ela vai surgindo no meio do processo. O nosso objetivo, em geral, quando a gente atua com famílias, o objetivo da área psicológica, né? Tentar entender um pouco como funciona essa dinâmica familiar, qual que é o lugar que a criança ocupa nessa família, né? Em que medida os pais conseguem exercer a parentalidade, ainda que eles estejam separados, ou às vezes eles nem foram um casal de fato, né? E eles também permitem que o outro exerça a sua parentalidade. Então, em linhas gerais, é isso que a gente vai verificando à medida que a gente conversa com as pessoas, faz as entrevistas, né? Às vezes, quando as crianças são pequenininhas, que a gente não consegue ter um diálogo, assim, propriamente dito com a criança, a gente vai observando através do brincar, da forma como ela brinca com a mãe, da forma como ela brinca com o pai, da forma como ela vai armando uma brincadeira, né? Quando tem profissionais, assim, por exemplo, um psicólogo, ou um professor particular, ou uma babá, pessoas que estão trabalhando assim bastante diretamente com a criança, a gente tende a conversar também, ou algum familiar, muitas vezes os avós convivem muito de perto com a criança, a gente tende também a chamar essas pessoas, conversar com a escola, né, para saber assim como é que, se o comportamento ou se alguma atitude da criança se modificou ou não nesse período da separação, nesse período que surgiu essa demanda judicial, enfim. Então, em linhas bem gerais, esse é o nosso objetivo. Quando, então, existe uma situação, assim, em que se solicita, olha, preciso que verifique se existe ou não essa alienação parental, é justamente isso que a gente vai ver, assim, existe atos de alienação parental, ou seja, o adulto, né, o pai ou a mãe, a pessoa que está ali no convívio com a criança, ela vem exercendo algum tipo de ato deliberadamente ou inconscientemente, que tem provocado alguma situação assim, que a criança incite o ódio pelo outro na criança, incite raiva, ou incite o afastamento, ou incite que a criança não queira, por algum motivo, conviver, ou queira reduzir o convívio, né? Isso está acontecendo a partir de algum ato do pai ou da mãe? Esse ato, ele é ou não consciente? A pessoa está fazendo aquilo porque é de propósito, ela quer fazer, ela está fazendo de propósito, é para prejudicar, ou ela não está percebendo que isso está acontecendo, né? A gente também tem que lembrar que dentro da dinâmica da separação mesmo, no divórcio, faz parte do processo das pessoas se separarem e reorganizarem a vida, muitas vezes... faz parte, não tem como, são conflitos que vão acontecendo ali, e muitas vezes dentro desse conflito, as pessoas elas estão se reorganizando, se rearranjando aí na sua dinâmica familiar, e pode ser que algumas atitudes que as pessoas estejam tomando, elas não estão percebendo que elas acabam prejudicando, inclusive às vezes até elas próprias, né, que a gente vai ver daí então a autoalienação. Às vezes ela acha que é o outro que está falando mal dela, mas às vezes alguma atitude que ela própria está tomando pode interferir no modo como a relação com a criança se estabelece.
E, bom, acho que eu falei bastante, assim, bem em linhas gerais, né? Aí eu vou deixar um pouquinho para a Maria Luísa falar também e a gente vai conversando e complementando aí. Vamos lá. Ai, boa noite. É um prazer estar aqui, eu ver tantas amigas aqui que eu já identifiquei aqui, Ana Lúcia, Maria Augusta, Carmen, enfim, Janaína, enfim, uma galerinha aqui bem amiga. E, enfim, é muito bom estar com vocês. Eu já tive lá numa live com o pessoal de Londrina também. Ah, que legal. Isso é convidada lá pela equipe de serviço social, a Cláudia. Enfim, eu tenho uma longa trajetória nessa questão dos conflitos de família, dos conflitos difíceis, né, das situações difíceis. Eu trabalhei no Fórum Central aqui da capital até de 99, do ano de 2000 até 2013, e final, né? E aí me aposentei e achei que nunca mais fosse ver um processo de família. Mas aí, quando eu vi, eu já estava, a partir de 2017, né, fazendo perícias, trabalhando como assistente técnica e tal. E foi muito interessante para mim, não só essa parada que eu dei de 4 anos, né, não só porque ela me... e eu pude ver a velocidade com que as questões de família mudam, né? Questões absolutamente novas ou que eu não conseguia ver ali no cotidiano do trabalho, porque o cotidiano do trabalho do fórum, né, das equipes técnicas, ele é inimaginavelmente pressionador, tá? E o cotidiano, muitas vezes, ele te impede de enxergar a questão com a cuidade que ela merece, né? Não que não façamos um bom trabalho, não se faça um bom trabalho, mas é um cotidiano, é bom que todo mundo saiba disso. Né? Exausto, né? É um cotidiano exaustivo, né? Muito exaustivo, né? Então, para mim... Não é só exaustivo, mas existe uma pressão do tempo também, que é muito diferente. O tempo do processo é muito diferente do tempo das pessoas. Exato. E a gente, né, a nossa área, a área da psicologia, a área do serviço social, a gente tem uma formação que a gente respeita muito o tempo das pessoas, o tempo que as pessoas podem colocar, as suas questões podem, e o tempo do processo, ele não corresponde. Não corresponde. Então, a gente tem esse impasse. Exatamente. E isso acaba provocando uma exaustão, né, dos profissionais, porque a pressão, ela te exaure, né? E essa questão do tempo, ela é completamente diferente. Tem um tempo para você abordar uma certa questão delicada com uma pessoa que você está vendo pela primeira vez. Você não vai numa primeira entrevista, né? Por mais que tenhamos experiências, assim. E, enfim, é muito delicado. A gente transita numa área muito delicada, né? E eu também, com esse tempo que eu fiquei sem trabalhar em questões de família, propriamente dito, eu também pude ver essas questões através das minhas alunas e alunos, porque eu dou aula num curso de especialização em violência doméstica e outro de especialização em violência contra crianças. São cursos coordenados lá pelo Departamento de Serviço Social e que eu pude ver, né, essas questões através do olhar das minhas alunas e dos meus alunos. E foi uma experiência bastante interessante, né, porque também em vara de família, essa questão da violência doméstica contra a mulher, ela é muito presente, né? Mas lidar com ela para os profissionais é muito delicado, né? Porque está ali se pretensamente vendo o interesse da criança, mas e aí? A criança, ela tem uma mãe, ela tem um pai, ela tem essa família tem uma história que foi construída, né? E como sugerir, por exemplo, uma guarda compartilhada
quando uma mãe, né, tá sob medida protetiva, como é que ela vai tratar das questões que envolvem a rotina da criança com o seu algoz, porque é disso que se trata, né? Então, é muito delicado, e eu acho que existem certos mantras que se repetem no âmbito da prática de família, né? Do direito de família, que o casal parental não deve interferir no casal, o casal conjugal, né? As questões não devem interferir no casal parental. Mas como isso? Como assim? É claro que as pessoas precisam aprender né, a lidar com essas situações, mas há situações que são limites, né? Há situações que são muito delicadas. Então, essas são questões que eu, quando estava, que eu só pude pensar nelas com mais profundidade quando eu parei algum tempo e voltei, né? Que aí eu pude me deparar com essas questões e tal. E também gostei muito, Patrícia, do que você disse no momento, né, sobre os advogados, né? Porque são os advogados que pedem, né, muitas vezes, quando não o Ministério Público, os advogados que pedem o estudo social, e a lógica do nosso trabalho, a lógica do estudo social, ela é bem diferente da lógica do direito. Ela não é uma lógica da construção da verdade, né? A verdade, na perspectiva dessa profissão que eu exerço, ela está assentada em relações muito mais profundas do que os fatos, né? Relações que são socialmente determinadas. Exatamente. Relações de classe, relações raciais, relações e relações de gênero. De tudo, né? Isso não... que você falou da violência doméstica, muito interessante esse curso que você dá. Até depois, se você puder deixar para a gente coloca no site da confraria, tudo. Claro, com prazer. Obrigada. É interessante por quê? Porque muitas vezes a mulher que sofre a violência doméstica, ela também é acusada de alienação, né? Porque ela acaba ficando muitas vezes com a guarda unilateral da criança, e o medo que ela tem, né, do algoz, como a gente fala, pela lei, né, nas nossas conversas, é imenso. Então, essa questão que você colocou de como eu vou entregar a criança para o pai, sendo que ele me ameaça, ele me bate. Claro, vamos colocar um terceiro para fazer isso. No melhor dos mundos, é o certo. Só que a gente não tem sempre o melhor dos mundos, né? No fático, na nossa questão fática. Exatamente. Então... E até porque, geralmente, quando tem essas situações de violência, muitas pessoas da família não querem se envolver. Exatamente. Então, a gente não tem esse terceiro. Essa opção existe, mas quem vai fazer isso? E, geralmente, quem, às vezes, até se dispõe a fazer, depois de um tempo recua. Não quero fazer mais, porque... Eu estou sendo colocado no meio de uma situação de violência. Por isso que a gente estava falando que assim, essa dinâmica familiar a gente sempre tem que levar em consideração. Claro, eu acho que a primeira coisa, né, Josane? Eu acho que o advogado de família, a gente mais do que ninguém trabalha num ambiente muito multidisciplinar. A gente não tem que estar distrito só às leis. Por isso que eu acho que fazer o curso com pessoas diferentes de um advogado, de uma pessoa literalmente do judiciário, como um juiz, um promotor, abre a nossa cabeça. Porque fazer um curso com uma psicóloga, como a Glícia, que tem uma vasta experiência, ou qualquer outra pessoa, né, a Maria Luísa aí que tem experiência em violência doméstica, tudo, dá pra gente aqui de dentro um olhar completamente diferenciado. E é um olhar mais humanizado. E aí a gente aprende, eu pelo menos comigo foi assim, a gente aprende a respeitar o tempo das pessoas, da criança, daquela mãe que está sofrendo, do pai que está sofrendo. É um sistema, né? A gente trabalha, na verdade, com vários sistemas. Cada pessoa carrega o seu. E então, é algo muito complicado. Eu acho que na hora que chega da perícia, é mais complicado ainda. Porque aqui, pelo menos, eu até ia perguntar isso para vocês, aqui na pandemia está parado.
Eu tenho casos que precisam ir para o setor psicossocial, mas por conta do sobrestamento de todo mundo em casa, né? O tribunal aqui editou normas que ainda está todo mundo em casa. Aqui em Cuiabá tá meio feio. As psicólogas, dependendo do caso, e das assistentes sociais, preferem não fazer o estudo, porque eu tenho um caso, por exemplo, que é de extrema complexidade, que envolve alienação parental, entre outras coisas, como violência doméstica. E ao analisarem a nossa petição, ela falou, doutora, eu prefiro esperar, porque eu quero fazer presencial. Eu não tenho como fazer uma análise com essa criança, com essa adolescente, pelo telefone. Eu não tenho como ver o comportamento delas, né? É uma coisa que vem ocorrendo há 18 anos, né? Então, assim, é uma vida nessa situação. E o nosso problema é que uma das meninas já é maior de idade hoje. No curso do processo, ela completou a maioridade. Que dureza. Então, o tempo vai passando, a pandemia não passa, mas o tempo das pessoas vai passando. E ela quer ser ouvida. Ela fala para mim, tia, quando que eu vou ser ouvida? Eu quero ser ouvida, eu quero falar com a psicóloga, eu quero que alguém me escute. Então, assim, é complicado. E a perícia, eu acho que como é um trabalho muito técnico, a gente sempre tem que trabalhar em conjunto. Eu acho que o advogado tem que deixar o ego do lado, deixar de achar que sabe tudo, porque a gente está aqui para aprender, como todo mundo, e escutar mais o lado psicossocial. Porque, como vocês disseram, o nosso tempo não é o de vocês. Muitas vezes as demandas que a gente coloca, o que o juiz coloca também, né? Muitas vezes ele também pede para fazer uma nova avaliação, um novo trabalho. Muitas vezes não consegue entender que não vai adiantar ou vai revitimizar aquela criança. Essa é uma das questões. Cortou um pouquinho, mas já voltou. Né? Cortou, mas já voltou. Acho que o da Patrícia está cortado ainda. Um pouquinho, Eu Mas estou tá escutando ótimo, vocês. Eu às estou vezes escutando. a gente nem consegue ir para adiante. Tá ótimo. Então, eu queria que vocês falassem aqui para o nosso público, que já está cheio de perguntas aqui sobre a questão da perícia, né? Se a gente pode ter um psicólogo particular e levar o laudo particular como prova no processo. Né? Tem algumas pessoas aqui... Posso responder essa? Né? Pode, fica à vontade. Vou responder essa pergunta. A pergunta é a seguinte, pelo que eu li, eu posso usar o laudo da psicóloga clínica do meu filho, né, para confrontar o laudo do perito? Não. O que acontece? Assim, dentro da perícia, existe o perito, que é aquele que vai fazer, então, o laudo, vai ouvir todas as pessoas da família, né? E o que pode existir também é um assistente técnico, que seria um psicólogo que vai atuar, então, de maneira parcial. E aí ele é responsável por fazer, basicamente, 2 trabalhos. Um trabalho antes da construção, né, do laudo, que seria esse de levar os quesitos para o processo, as perguntas que gostaria que fossem respondidas pelo perito, né, a fim de subsidiar aí o estudo, enfim. E depois que o laudo já foi elaborado, já foi entregue no processo, ele pode fazer um trabalho de avaliar esse laudo, se tem pontos desse laudo que poderiam ser trabalhados de uma forma diferente, ou que ficaram faltantes, ou que ficaram incompletos, enfim. Então, esse seria o trabalho do assistente técnico. Se o seu filho ou sua filha tem um psicólogo particular e que já, né, vem fazendo um trabalho, e ele fizer um laudo, né, para falar alguma coisa a respeito da criança, ou a respeito da dinâmica familiar, enfim, esse relatório, ele pode ser anexado ao processo, mas ele também vai ser considerado uma prova parcial. Né? Então, ele é uma prova, assim como outras provas que podem ter no processo. Uma prova contestada, né? Altamente contestável, exatamente. Porque é unilateral a produção. Porque ela é unilateral, exatamente. Então, assim, ela não serve para confrontar, né, com o laudo do perito em razão disso. E aí você perguntou também como que está sendo o trabalho aqui, né, se os processos estão parados ou não. Aqui no Paraná, a gente teve algumas fases da pandemia,
mais críticas, e nos momentos em que a pandemia assim estava sendo considerada crítica aqui no Paraná, o trabalho presencial ele também estava suspenso. Nesses momentos, a gente ficou exercendo atividades que a gente podia exercer de forma online. Agora a gente já está num momento aqui que é possível realizar alguns trabalhos presenciais, tem todo um cuidado, a gente tem, por exemplo, nossa equipe somos 18 pessoas, a gente teria, digamos, 8 a 10 salas para trabalhar normalmente, agora a gente está fazendo uso de uma sala, porque tem todo o cuidado com a limpeza e tudo e tal, então tem uma escala para fazer o uso dessa sala, então acaba ficando um pouco mais demorado, digamos assim, mas a gente tem feito. E aí tem feito, a maioria de nós, assim, temos trabalhado de forma híbrida. Como assim? As crianças e adolescentes a gente tende a atender presencialmente, geralmente eu atendo presencialmente, e os adultos a gente faz atendimentos, as entrevistas no formato online. Aí, claro, tomando vários cuidados, tem algumas situações em que a gente entra, sempre a gente pergunta se a pessoa tem condição tecnológica, né? Precisa ter um telefone com uma câmera, precisa ter uma boa rede, uma Wi-Fi. A gente pergunta também se a pessoa está numa situação em que ela consegue conversar, que ela se sente confortável para falar sobre aquele assunto. Às vezes, no momento que a gente marca e faz a ligação, a pessoa está com outras pessoas na casa, não dá para fazer. Ou ela fala que tá, porque ela tá ansiosa, mas na verdade você vai percebendo, vai notando que a pessoa não tá tranquila para fazer. Então, tem algumas situações que elas acabam não favorecendo. Isso, Mas a gente vai, daí nesses casos, a gente vai ter que chamar a pessoa, né, no formato presencial. As crianças eu não tenho feito, até tentei fazer uma ou outra entrevista, assim, mas eu vi que não tem conexão, assim, né? A pessoa se tem dispersa. conexão, a criança se dispersa, a criança, coitadinha da criança, já tá tendo que estudar online, já tá fazendo muita coisa, né? Uma coisa é você escolher brincar por tanto tempo com o telefone, outra coisa é você ter que fazer um assunto sério, falar de um problema sério, de uma situação difícil por telefone. Claro. É muito complicado, achei que não existe uma condição possível, assim. E aí, então, eu tenho agendado algumas crianças e venho atendendo os processos nesse formato. Né? Maria Luísa, tem umas perguntas aqui que são ideais para você. Sim. Né? Então, a Mariana aqui, que é a nossa confreira, está perguntando se existe, no caso da assistência social, alguma resolução de conselho para essas regras, né? Essas regras de perícia, impugnação ao laudo. E muitas pessoas estão perguntando aqui qual que seria a diferença, né, entre um laudo judicial feito pelo corpo psicossocial e um laudo de um psicólogo, assistente social particular. Essas normalmente são as principais dúvidas, né, que a gente vê também no escritório, sobre essa diferença. Ah, tá. Isso aí eu gostaria de falar sobre isso, porque eu já tive nos dois lugares. Né? Eu fui assistente social do tribunal, né? E hoje sou perita externa, né? O perito externo, ele é nomeado pelo juiz. Tá? Ele, se for justiça gratuita, ele recebe uma ajuda de custo. E se as partes pagarem o processo, ele declina os seus honorários, as partes aceitam ou não, mas é fundamentalmente o mesmo trabalho, tá? Mesmo enquadramento técnico. Tá? A questão do parecer por outro profissional, para um profissional, por exemplo, que... aí voltando um pouco o que a Josani falou, é possível sim também o assistente social fazer um parecer, tá? E esse parecer ser anexado ao processo, tá? Com um parecer só de uma parte. É claro que esse parecer ele tem a fragilidade de não ter ouvido todas as partes, mas ele também está submetido ao código de ética, à regulamentação da profissão, portanto, ele tem um valor dentro dos limites impostos pelo enquadramento ali, mas ele é totalmente possível. Tá? Esse psicólogo particular, né, como uma pessoa perguntou aqui,
esse psicólogo particular, ele pode vir a ser assistente técnico? Eu posso indicar o psicólogo particular da minha filha para ser assistente técnico ou tem que ser um assistente completamente imparcial ao caso? Aí quem pode responder é a Josani, mas eu acredito que isso conflita mesmo. Inclusive a Roseli já colocou isso aí nas perguntas. Isso. Não, é importante que seja um profissional que seja isento, seja, né, parcial. Até porque se um profissional clínico vai lá e atua como assistente técnico, depois isso vai ferir a confiabilidade do trabalho clínico. Ele vai... Alguma ele vai coisa vai... lado, né? Provavelmente, exatamente, por mais que seja de forma inconsciente, a gente acaba pendendo para aquele lado porque a gente conhece mais, e afinal, você foi contratada por aquele lado como quando clínica, não né? existia muita regulamentação a respeito, era muito comum que isso acontecesse, e o que acabava acontecendo? A criança acabava perdendo o psicólogo, porque daí se você for assistente técnico, você vai ser assistente técnico de uma das partes. Exato. Lembrando que as pessoas estão em litígio. Então, se você for assistente técnico do pai, como que a mãe vai confiar em você enquanto profissional clínico para continuar trabalhando com o teu filho? Né? Exato. E vice-versa. Então, isso acaba interferindo, são trabalhos diferentes. Então, o mais adequado seria procurar um profissional que vai atuar dentro do processo, que não vai ter nada a ver, não vai interferir no trabalho clínico que está sendo feito. O ideal, pessoal, vocês chamarem a Maria Luísa, né, que hoje é assistente técnica, né, que faz esse trabalho por fora, que já tem a vivência de ambos aí, com uma longa experiência, porque senão realmente essa interferência ela ocorre e o laudo ele é altamente contestável, né? E a gente pode contestar, nós advogados, falando do nosso lado, a gente pode contestar tanto na forma que esse laudo vem, porque existe todo o Conselho da Psicologia, né? Tem lá as resoluções da psicologia, até relembrei aqui as aulas da Glícia, que ela passou para a gente algumas resoluções do Conselho Federal, né, sobre a questão da formalidade do laudo, né, o que ele precisa apresentar e tudo mais. E também tem itens mínimos que eles são imprescindíveis, eles precisam existir no laudo. É igual o nosso trabalho, né? A nossa petição ela tem que ter um começo, meio e fim, ela tem que ter a lógica, né, o fato, o pedido no final, e tudo decorrente um do outro. É a mesma coisa para a gente. E também a gente pode contestar as perguntas, né? Não só a formalidade, mas o conteúdo desse laudo. Então, para quem está aqui como advogado, a gente tem essa possibilidade. Não só o laudo de alienação parental, mas qualquer laudo que for preciso ser feito naquele processo, né? E alguém me perguntou aqui, que eu vou responder porque é uma questão jurídica, e com relação, já que a pandemia ainda está instalada, né, a Josane falou um pouco aí dos trabalhos em casa, com a dificuldade, quando a gente tem uma questão de urgência, nós advogados, a gente faz um pedido de tutela, né, a famosa tutela de urgência, explicando os motivos da necessidade daquele laudo, com o porquê daquela urgência, e a gente espera que o juiz acate. Então, a gente vai despachar, né? A gente também depende do juiz. A gente faz o pedido, mas quem vai acatar ou não é o juiz. Mas a medida que a gente tem é por meio de um pedido de tutela de urgência. E aí, se eu não estou enganada, esses dias eu li algo sobre vocês, psicólogos, que hoje, com a pandemia, vocês podem escolher, né, Josane? Fazer presencial ou não, ou esperar se restabelecer. Fica a critério de vocês. Assim como para o assistente social. Então, a gente tem que entender, né, aqui do lado de vocês, o seguinte, o que muitas pessoas, tá? Eu estou falando agora como advogada mesmo, ou como parte. O que muitas pessoas não entendem é que vocês têm uma liberdade em como fazer o trabalho. Por mais que vocês sejam do corpo do Poder Judiciário, ou um assistente técnico, vocês também têm a liberdade de saber qual é o melhor método a ser usado naquela perícia, se é uma conversa, se é um jogo, tudo depende da idade da criança, né? Da formação daquela criança. E vocês têm a liberdade também de fazerem quantas sessões acharem necessárias para que seja feito aquele laudo. Não fica só em uma, na maioria das vezes, pelo que eu acompanho. Muitas vezes a gente tem várias sessões, né? Com assistente, com o psicólogo, o corpo inteiro, enfim.
Então, a gente tem que respeitar também a liberdade do outro profissional, porque vocês estão aqui para ajudar, pelo menos é assim que eu vejo. Nós estamos aqui para fazer um trabalho conjunto. Eu, como advogada, não A tenho... gente tem uma liberdade técnica de escolher os procedimentos. Isso. E também, a depender do caso, principalmente essas situações assim que são mais delicadas, quando envolve situações de alienação parental, geralmente elas envolvem um litígio muito grande. Geralmente, a questão da conjugalidade, ela não está bem resolvida, ela não está bem posta, pelo menos por uma das partes, e de uma maneira que muitas vezes fere mesmo o outro, fere os adultos, fere as crianças. Então, são processos muito delicados. Se eles envolvem, então, tudo isso, se eles envolvem violência, né, muitas vezes a violência também está associada, ou algum tipo de agressão, às vezes violência psicológica. Sim. A própria alienação parental em si é uma violência psicológica, muitas vezes, né? Na maior parte delas. Exato. Então, são processos complexos que a gente precisa ter muito cuidado, muito carinho, né, para tratar desses processos. Aí, em meio à pandemia, a gente se pega muitas vezes, assim, num dilema, né? E aí, agora a gente atende dentro de uma restrição de contato ou a gente aguarda? Né? E é um dilema mesmo, porque tem situações que elas precisam de uma resolução mais urgente, principalmente quando elas envolvem algum aspecto de violência, assim, porque daí você não questão tem que da manter a falsa violência denúncia, né? O falso abuso sexual, a falsa denúncia. Exatamente, mas tem algumas situações, assim, que bem ou mal a criança está numa situação protegida ali dentro de casa, né, que talvez se a gente aguardasse, a gente conseguiria entender muito melhor esses elementos, né, que compõem aí a dinâmica da família. Exato. Então, é isso que a gente vai avaliando quando a gente fala assim, ó, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar ter possibilidade de fazer um trabalho presencial, né? E aí a gente também tem que respeitar esses momentos, assim, ainda que a gente tenha essa liberdade, existe o momento da pandemia mesmo, né? Quando o tribunal fala, fecha tudo, a gente não pode ir lá, assim, Claro. não é assim, né? Tem que respeitar. Pegar a chave, abrir e entrar, né? Seria uma boa, né? Não posso, gente, não dá. Mas assim, não pode. E eu vou puxar o gancho aqui de uma pergunta da Camila para vocês duas, né? Ela perguntou para a Josane pelo lado psicológico, mas para mim envolve os dois. Ela disse assim, ó, em casos de criança, vocês conseguem identificar quando elas estão sendo induzidas? Existe alguma outra medida para garantir o depoimento seguro? Eu acho que aqui, eu vou só fazer um adendo, que eu até tinha anotado, a gente não pode confundir a perícia com o depoimento, né? São coisas diferentes. Então, a gente tem um depoimento especial, uma lei de depoimento especial para casos de abuso, de denúncias de abusos, mas ela não é uma perícia, né? A gente tem a escuta especial e o depoimento, que são regulamentados por uma outra lei. No Tribunal do Rio, né, Maria Luísa? Isso já vem sendo feito há muito tempo. Isso, Eu acho que vocês são os pioneiros aqui no Brasil a ter uma sala, né, de depoimento, escuta especializada. Né? Existem lá os 3 modos, e aí eu queria que vocês respondessem daí para frente. Posso falar um pouco sobre isso? Só essa coisa da... Claro. Como eu disse no início, né, assim, eu acho que essa coisa de... a criança, ela não é um espaço, ela não é um ser ali, um sujeito da qual se vai extrair a verdade. Né? O nosso trabalho ele tem os seus limites mesmo, limites internos mesmo, limites próprios mesmo, limites éticos. Né? Até onde se deve perguntar, até onde é possível fazer uma visita à casa de uma família ou não, né? Ou fazer um contato com a escola, tudo isso segue. Nós temos rigor no nosso trabalho. O fato de termos autonomia não quer dizer que a gente pode fazer tudo que a gente quer, não é isso. Essa autonomia ela é fundamentada numa epistemologia que é construída ao longo de décadas de contribuição do serviço social para a questão da infância e juventude no judiciário. A entrada do serviço social no judiciário ela tem o mesmo tempo da fundação do primeiro juizado de menores aqui no Rio de Janeiro. Então, ao longo desses anos, né, a profissão já
ela saiu ela começa numa perspectiva assim muito até diagnóstica, digamos assim, que vai dizer que vai construir essa verdade, para se tornar uma profissão garantidora de direitos. Então, todo esse conhecimento acumulado, ele se presta à garantia de direitos também. A garantia do direito da criança e a garantia do direito dos adultos também. O princípio do melhor interesse da criança, ele não está no ar. O princípio do melhor interesse... Proteção integral, né? Da proteção integral, ele está plasmado numa materialidade, em condições também concretas de vida. E essa é a nossa contribuição. Né? Então, quando a Patrícia fala lá, logo no início, achei bem interessante saber quando deve se pedir um estudo social, quando se deve pedir uma avaliação psicológica. Patrícia, às vezes não se sabe usar a terminologia. Tá? Exatamente. Então, por isso é que é importantíssimo essas lives. É um momento em que as pessoas aqui podem perguntar o que quiserem, e nós estamos aqui numa posição falando de um lugar profissional, mas de uma maneira informal também. Né? Isso aqui não é uma instituição. Né? Nós estamos aqui colaborando. Então é isso. Agora que eu ouvi um pouquinho a Josani. Bom, tem umas perguntas aqui para você, Josani. Né? Acho que você deve ter visto aí. Bem interessantes com relação a quantas sessões, perguntas e contexto fático são indicativos para aferir a existência da alienação parental, se existe um número de sessões. Não é a gente falou agora há pouco, não é o juiz que estipula o número de sessões, somos nós, profissionais, que de acordo com cada caso, a gente vai avaliando a necessidade de falar 1, 2, 3, 10 vezes com as pessoas. A gente pode falar com as pessoas individualmente, a gente pode falar com as pessoas em grupo. Tem situações que eu falo com as crianças em grupo, tem situações que eu falo com as crianças, a criança com a mãe, a criança com o pai. Aí vai depender muito, né, do contexto e o que é que eu quero avaliar ali. Às vezes, como eu falei, uma criança muito pequenininha, não consigo dialogar diretamente, né, com a criança, então, através da forma como ela brinca, eu vou verificando, né, então, por isso, vai depender muito de cada situação, da idade da criança e do contexto familiar, né. Que perguntas e contexto fático são indicativos, assim, em termos de procedimento, a gente sempre parte de perguntas mais abertas, mais amplas, deixando as pessoas mais à vontade para falar, para contextualizar aquilo que elas acham necessário, e depois a gente vai para perguntas um pouco mais fechadas, para tentar entrar nos assuntos que estão pertinentes para a nossa avaliação ali, né. Com relação à alienação parental, propriamente dita, o que é a alienação parental? É a gente verificar se existe na criança, a criança, né? A criança, qual que é o tipo de sentimento que ela tem, né? Como que é o sentimento que ela tem em relação ao adulto? Como é que ela demonstra esse sentimento? Ela tem liberdade para demonstrar o sentimento que ela tem pela mãe, pelo pai? Ela tem medo, ela tem liberdade, né, para demonstrar? Ela tem medo? Ela tem segurança? Ela tem insegurança? Em que contexto ela se sente segura? Ela se sente insegura? Ela se comporta muito diferente na frente da mãe, na frente do pai? Na frente da mãe quando o pai está presente, na frente do pai quando a mãe está presente. Então, são esses os indicativos que a gente vai tanto observando quanto conversando. Exato. Às vezes, a sala de espera ali, entre chegar um e o outro, é incrível para a gente ver isso. Por isso que, às vezes, a gente chama, mesmo separados, a gente chama os pais junto para ver como é que eles se comportam ali, né, entre si, se existe respeito, se existe diálogo, como é que é esse diálogo. A própria então, assim, criança, em termos práticos, eu acho que isso que a gente vai observando. Eu acho que a própria criança, muitas vezes, ela também pode criar cenários, né? Ou não. Criar cenários, às vezes, de proteção ou do pai ou da mãe, ou da avó que cuida dela. E ela cria... A criança, ela pode fazer uso disso, ela pode aprender com os adultos, inclusive, a manipular situações a favor dela, para ela ter algum tipo de atenção, para ela receber alguma coisa.
Então, às vezes isso também acontece. A criança também vai e fala que o adulto falou mal Exato. do outro, né? Mas nenhum Porque sabe. ela percebe que ali existe uma É, atenção ali. E é isso que a gente vai vendo, né? Como é que, quando eu falo da dinâmica, é como que é esse funcionamento mesmo. Em que lugar a criança é colocada? Ela é colocada num lugar de sujeito, de alguém que o seu sentimento é validado, de alguém que consegue expressar aquilo que sente, aquilo que pensa, ou não. É uma criança que tem que manipular ou demonstrar em determinadas situações o que sente e o que não sente, porque senão ela vai causar mal-estar no outro. Ela, muitas vezes, ela se coloca protegendo a mãe, mas também protegendo o pai, porque assim é o jeito que ela consegue se relacionar com os dois. Ou ela se põe a se afastar de todo mundo, se finge de boba, para fazer de conta que nada está exato. acontecendo. A Ou às vezes a gente, criança tem sintoma físico, ela sente no corpo na dela, o próprio pele, né? corpinho vai mostrando, Alergias, na né? pele, Doenças. alergia, roer unha, puxar fio de cabelo, um monte de sintomas que podem aparecer no corpo da criança. Sofrimento mesmo, porque a criança não está sabendo administrar aquela quantidade de excitação que às vezes vem por conta dessa situação. A criança começa a pensar que ela vai na casa do pai, já na quarta-feira ela já começa a passar mal, que ela vai na casa no sábado, porque ela sabe que vai ser aquele transtorno na hora de levar e de buscar. Aí ela prefere dizer que ela não quer. Então, tudo isso a gente vai tentando observar. E aí, gente, como disse a Maria Luísa, não é um assunto, uma situação que você consegue tanto perguntar quanto notar num primeiro momento. Por isso que precisa, né, de um tempo A gente precisa estabelecer uma para isso tudo confiança, né? aparecer. Eu acho que Né? a questão do psicólogo, do assistente social, assim como o médico, como advogado, como várias profissões, a gente precisa estabelecer a confiança com aquela criança, com aquele adolescente, até para a gente saber se não é ele mesmo quem está criando situações. Porque, como diz a Glícia no curso, a criança mente. Às vezes ela quer se proteger de alguma situação, ela quer proteger alguém, ela acaba inventando algo que ela não acha que vai ser um problema, mas ela acaba criando uma outra situação. Em suma, Patrícia, é uma situação, Patrícia e todo mundo, é uma situação de extremo desconforto para a criança estar no meio de um litígio. Não é lugar para Sem dúvida. criança, mas Não é. infelizmente elas estão lá, né? Elas estão É lá difícil, e a gente né? precisa saber lidar com isso. E esses encontros também que a Janaína, desculpa, entrou a Janaína aqui, eu lembrei dela, que a Zani falou que a gente promove, né, de ver a criança com o pai, é também ver esse ex-casal ali tendo que se Lidar haver, com o fato. né? Encontrar ali. E às vezes você percebe que a situação não é tão assim, que existe alguma possibilidade ali de diálogo, ainda que muito tênue, né? Que ainda é possível alguma coisa ali. Tem uma pergunta aqui para você, Maria Luísa, especificamente para você. A Lidiane gostaria de ouvir sobre a importância do serviço social com os psicólogos e os advogados para tratarem juntos, né? Como uma equipe mesmo. Sim. Lidiane, minha querida aluna lá da PUC. Pois é. Não, isso é o que a gente tem falado aqui, né? Eu acho que não faz sentido o trabalho de um sem o outro, né? Até, né, são trabalhos... E o trabalho, agora até retomando uma pergunta que não foi respondida sobre qual a diferença do estudo social e para o estudo psicológico, são trabalhos complementares. São trabalhos que se complementam e por isso é que é importante. Eu, quando faço, mesmo como perita externa, eu sempre gosto de conversar com o psicólogo que está fazendo a avaliação psicológica. Também a questão das datas, né, para não ficar, as pessoas ficarem tendo que ir a entrevistas todo dia ou várias entrevistas. Exato. Só. Acho que é muito importante ter essa sintonia mesmo, essa sintonia fina entre os profissionais, porque são trabalhos complementares, são trabalhos que têm muita relação um com o outro. Eu acho que fica... muitas vezes
o estudo social não dá conta, a avaliação psicológica também não dá conta. É preciso um outro olhar, né, de um outro profissional. Então, eu sempre falo que a gente tem que andar, igual você falou, em conjunto, né? Um aprender com o outro e dar espaço para o outro trabalhar, porque eu já tive casos, normalmente quando eu vou trabalhar com alienação parental, com algum caso específico de criança em si, como a gente tem o interesse da criança a resguardar, que a gente fala que é o nosso cliente, quando a gente escuta o lado do cliente que chega, é um lado, né? Eu não escuto o outro, eu não sei o que está acontecendo do outro lado, eu não sei o que acontece por trás dessa família. Então a gente tem que tomar muito cuidado e não tomar partido logo de cara, né? E tomar as dores daquela mãe ou do pai ou da tia ou sei lá quem que vem para você. E eu costumo colocar, eu falo até nos meus contratos de honorários, nas propostas, que principalmente em casos de abuso sexual, de denúncias, né, de sexualidade envolvida, vai ser feita uma perícia, e que se essa perícia confirmar que existe sim, e o lado for do meu cliente, eu abandono o caso. Porque isso é uma ética minha, porque eu não consigo lidar com esse tipo de situação em defender uma pessoa dessa forma. É claro que é tudo muito casuístico, né? Eu não estou falando aqui que isso sempre acontece. A gente tem que botar que questões de família são muito casuísticas. Por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade e o tempo para chegar a essa conclusão. E um comando ético que vai estar acima de tudo, né? Exatamente. Então, eu sempre falo, né? Olha, cuidado na hora que você vai advogar na área de família. A gente sempre brinca aqui na confraria também. Será que está falando a verdade? Será que não está? Porque a gente trabalha com pessoas. Cada um tem seu mundo, cada um tem seus sentimentos, cada um enxerga... tem sua perspectiva. Exato, cada um enxerga aquela situação como quer enxergar. E muitas vezes a criança está no meio. Por isso a lei da alienação parental, a lei de depoimento especial, para a gente proteger essa criança, esse adolescente, desse ambiente conturbado. Né? E lembrando aqui que a alienação parental ela é diferente do ambiente hostil. Né? Muitas pessoas acham que eu virei ali e falei mal da mãe do meu filho. A gente está num processo conturbado de separação. Eu falei, sua mãe mentiu sobre isso, ela não te ama. Falei no momento de raiva, às vezes, né? Veio no supetão, no ímpeto. Nem sempre isso é um ato de alienação, nem sempre isso é uma alienação. Às vezes eu simplesmente vivo num ambiente tão perturbado que eu vou declarar aquilo como um ambiente hostil e não como alienação parental. Então, é muito tênue, né? Essa linha de ambiente hostil e os atos de alienação que a lei traz, que são exemplificativos. E dificilmente numa separação o ambiente não se torna hostil. Exato. Dificilmente. Olha, não se separa. As pessoas forem muito. Exatamente. E aí eu sempre falo isso para as pessoas também, olha. Se vocês pensassem igual, se vocês agissem igual com a criança, se fosse tudo igual, vocês não teriam se separado. Exato. Então vai haver diferenças. As diferenças, elas fazem parte. Vocês vão agir diferente com a criança em vários momentos. Vamos tentar encontrar alguns pontos aí de equilíbrio? Vamos, mas em geral, se vocês tivessem esse pensamento tão afinado, não estariam se separando. Inclusive, né? Exatamente. Então, e isso a gente fala até para as pessoas poderem entender, assim, porque às vezes elas é tão surreal, a separação é a segunda dor, gente. A primeira dor é você perder um filho, a segunda dor é a dor da separação. É tão difícil para quem está vivendo a separação poder, assim, às vezes até assimilar o que está sentindo, o que o outro pode estar sentindo também. E também, às vezes, se colocar um pouquinho no lugar da criança, né? Que tá ali ouvindo a mãe falar uma coisa, o pai falar outra, porque às vezes os adultos estão tão envolvidos ali com as questões que precisam resolver, e às vezes questões práticas de dinheiro, outras coisas também que envolvem, claro, né? E não se dão conta, muitas vezes, ou, né, vai ficando secundário essas questões, assim, da dinâmica e do sentimento. Exatamente. E nosso papel é trazer um pouco isso também, sabe? Para conversa. Não é só avaliar, mas também trazer esses elementos, ver como que as pessoas pensam a respeito. Muitas vezes elas nem pensaram. Exatamente. Por isso que a oficina de paz, os lugares que tem, elas são muito importantes, muito produtivas, elas ajudam muito, né, esses pais, assim, a perceberem pela perspectiva da criança, como é que é, né, assim, quando um não respeita o outro, como é que ela fica.
Enfim, aí essas situações, elas não são alienação parental mesmo. E muitas, é muito louco isso, mas a maior, não digo a maior parte, mas uma grande parte dos processos que eu atuo, em que tem algum tipo de demanda relacionada à alienação parental, no fim das contas, os dois têm alguns atos que poderiam ser considerados alienação parental se não tivesse desse contexto aí da separação, né? E que são passíveis de serem trabalhados de uma outra forma, mas que os dois agem, os dois fazem alguma coisa, direta e indiretamente, geralmente sem perceber muito. Exato. Percebe o do outro, mas não percebe o que fazem. Pois é, porque a separação é um tempo de perdas, né? De perdas mesmo, perda de uma família idealizada e perdas financeiras. Muitos casais, num longo litígio, perdem seus bens, né? Tem seus bens, assim, perdem mesmo por causa do litígio, não com o gasto do litígio, mas com a falta de colaboração recíproca, né? Perdem muita coisa. É um momento de muitas perdas. Então, é muito difícil também para os adultos, nesse momento de perdas, também dar suporte, às vezes, às suas crianças. Por isso é que é importante isso. As oficinas de paz. Aqui no Rio nós temos o projeto Bem Me Quer. Tá? É importante que as pessoas possam refletir sobre uma situação que envolve tanta destruição, né? Exato. Até perguntaram aqui, né, pegando uma fala da Josane, se pode haver uma mediação numa questão de alienação parental. Para mim, meu entender, a gente pode fazer mediação para tudo. Na verdade, os métodos alternativos aí de resolução de conflitos são muito bem-vindos. A intenção, para mim, é que não chegue ao judiciário. É que eu consiga ver isso antes, que não chegue a necessitar uma perícia nessa criança de forma insistente, né? Então, assim, a mediação eu acho excelente. Eu acho, assim, muito viável. Inclusive, igual a Michelle está colocando, né? Nossa amiga aqui da confraria, que também fez o curso da Glícia, ela é advogada sistêmica. Então, ela tem ainda um outro olhar para isso, porque na advocacia sistêmica a gente aprende a ver a família. Né? Não só aquela criança, aquele pai, aquela mãe, mas tudo que eles carregam. E a constelação familiar, aqui no Tribunal de Justiça, a gente tem a oficina de pais e filhos, temos também a oficina de direito sistêmico, que a gente pode, por uma simples petição, pedir que seja feito. Então, é muito interessante. E tem uma pessoa aqui, um engenheiro, fazendo uma pergunta do seguinte: já vou? Voltou. Eu estou aqui, estou escutando. As perguntas, né? O laudo pericial, ele fica no processo. Então, as partes envolvidas nesse processo, que correm em segredo de justiça por haver uma criança envolvida, o laudo está ali disponível para os advogados e para as partes. Então, se você não teve acesso ao seu laudo, seu advogado tem o dever de te passar esse laudo, para você ler e fazer as suas considerações. Então, assim, nós advogados, a gente pensa assim na criança. A gente pensa, na verdade, no todo, né? Assim como psicólogo, como assistente social, como todo mundo. Como a gente falou no começo. Né? Chega algum caso desse, a gente pensa, em primeiro lugar, naquela criança. Né? O pai e a mãe, eles são sujeitos ali, mas a gente, supostamente, por serem maiores de idade e já têm uma maturidade, eles conseguem se defender, a criança ainda não. Então, ela precisa de alguém para falar por ela. Né? E nesse caso, aqui somos nós três que estamos aqui, o juiz, o promotor de justiça que atua pela criança, né? Em todos os processos. Exatamente. Sem contar também que tem pessoas que vão para um litígio numa situação socialmente muito fragilizada. Né? Por exemplo, uma pessoa que é portadora de um distúrbio psíquico. Né? Isso é utilizado como se fosse a incapacitação em pessoas. Você é portador de um distúrbio psíquico, então ele não pode estar com a criança. Né? Isso é preciso ser verificado. A pessoa tem um distúrbio, mas ela
cuida desse distúrbio, ela trata isso, ela tem uma rede de apoio familiar, ela frequenta o seu médico, o seu psicólogo, enfim. Eu acho E que tem até um filme, né? Bem antigo sobre isso, com o Champagne. Champagne, que é um filme maravilhoso. Não conheço. Nossa, é muito antigo. Ele tem uma deficiência mental, eu não sei dizer em qual nível, e ele luta para ficar com a filha. A filha é uma criança e a filha é apaixonada por ele. Sim, eu acho que eu vi sim na Netflix. Eu vou tentar localizar esse filme e vou passar para a confraria colocar ali. Muito bom. Mas é muito interessante, porque a própria criança, ela consegue exprimir já que ela entende que o pai tem uma deficiência, que ela não se acha babá do pai, mas que ela quer ficar com ele. O amor entre eles é uma coisa maravilhosa. E ele luta. O filme é bonito, mas é triste demais. Eu choro até quando eu vejo. E o vínculo, né? Mas é sobre isso. O O vínculo se constrói, gente, né? Eu acho que ele não se destrói por conta de uma doença de uma das partes. Muito pelo contrário, acho que muitas vezes ele fica até mais fortalecido. É algo que a gente tem que avaliar mesmo, caso a caso. Exato. É importante avaliar. E isso que a Maria Luísa falou, mas tem a rede de apoio, tem cuidado, tem uma condição de cuidado. Né? E para a gente finalizar aqui, que já está passando, para não ficar, né? Tem uma última pergunta aqui, até a Michelle colocou aqui, ó, o filme se chama Uma Lição de Amor. Tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: tenho direito ao método usado no estudo, seja ele material usado, perguntas feitas expostas? Você tem direito a fazer as suas perguntas, né? Mas não a escolher o método que será usado. Isso já é uma liberalidade. O método... Pode falar. O método a ser utilizado é usado, quem escolhe é o profissional que vai atuar. Você não vai ter, você vai ter, no momento que você vai ser entrevistado, você pode tanto responder quanto perguntar, querer entender mesmo o que é que está se passando. Você pode perguntar para o profissional, olha, mas assim, como que vai ser a entrevista com o meu filho e tudo e tal. O conteúdo exato da entrevista com a criança, com a outra parte, a gente não vai fornecer nem para você e nem o seu conteúdo para outra parte. O que a gente vai fornecer é o laudo. E o que a gente pode fazer, se a pessoa tiver com dúvida, é explicar, né, o porquê que a gente está adotando aqueles procedimentos, né, o que a gente quer com aquilo, isso a gente faz, né, se a pessoa tem dúvida, a gente esclarece. Mas o que você vai ter acesso é o laudo final. Da perícia mesmo, isso. Exatamente. Tá? A Maria Luísa caiu. Vamos ver se ela volta. Mas, pessoal, a live vai ficar gravada. Estão tendo muitas perguntas aqui. A Meline já respondeu. Elas estão todas gravadas. E também as perguntas que a gente não conseguir responder aqui, nós vamos responder por meio do Instagram da Alienação. Né? A Josane também tem um canal dela, que é Como Nossos Pais, que ela aborda também bastante essas questões, né, Josane? Um canal super legal. Vale a pena vocês conferirem e segui-la. Maria Luísa também tem o dela. Abordado bastante essas questões relacionadas assim, a famílias em situações mais difíceis, digamos assim. Famílias que adotam, famílias de pais separados, famílias recompostas, né? Com todos os aspectos afetivos que envolvem, da dinâmica familiar. Enfim. Exato. Então, lá, gente, para vocês conhecerem. E, Camila, sugiro aqui para você conversar com a Josane, já que você está se formando aí em psicologia. Ela pode te dar bastante orientação aí no seu trabalho sobre perícia, né? Ela fez bastante pergunta aqui pra gente. E, Josane, a Maria caiu, não sei se ela vai voltar, mas como a gente já está passando aí do nosso tempo... do nosso horário. Se bem que live hoje parece que não tem mais 1 hora, né? Senão a gente já teria caído. Eu queria te agradecer, né? O convite foi... de última hora, a gente também organizou tudo aí de última hora, mas sempre bom conversar com você. É nossa segunda... Grande prazer estar aqui, meus amigos confreiros. Eu não estou conseguindo colocar a Maria Luísa de volta. Convidar, diz que ela já está aqui, calma aí, Valente. Só para ela se despedir de todo mundo também e fazer as últimas considerações. Agradeço bastante o convite, o bate-papo, sempre incrível poder participar aqui desses bate-papos com a confraria, a gente sempre aprende muito. E que venham os próximos, para a gente conversar e discutir e crescer juntos. Vamos continuar fazendo. A intenção da nossa confraria é essa, né? A gente acabou o curso para a gente continuar estudando
né? Para quem não Com sabe, certeza. nós surgimos aí de um curso de capacitação em alienação parental e da PUC do Rio do ano passado. Então, cada grupo que se forma, eles acabam montando o próprio grupo de estudos. E a cada 15 dias nós temos os nossos estudos de casos particulares, né? Uma sessão nossa. E estamos aí fomentando. Quem tiver ideias, tiver dúvidas, pode mandar para o nosso canal. O canal da Josane. Josane, fala aí qual que é o seu canal que estão perguntando. Como Nossos Pais. Como Nossos Pais.canal. Está marcado na nossa... No videozinho que eu fiz No para a post chamada de hoje, já no post, está tá lá. marcado. Tá bom? E apareceu aqui para Tá lá. mim que a Maria não está conseguindo entrar. Ela deve estar algum problema na conexão. Mas, de qualquer forma, Maria Luísa, foi um prazerzão conversar com você também, viu? muito bom de conhecer, né? Nossos amigos virtuais da época da pandemia, que a gente faz da pandemia. Você tem que fazer uma festa, uma confraria de verdade, para todo mundo se conhecer, exatamente. Né? E eu deixo aqui meu agradecimento para vocês, todos que estiveram aqui, para a Josane mais uma vez, e o pessoal da confraria que também me chamou para eu estar aqui, né? Nosso grupo imenso, todo mundo vai participar. E fiquem à vontade para continuar perguntando lá, que a gente vai continuar fazendo videozinhos explicativos sobre essa questão da alienação parental. Maria, vou aqui, ó, foi um prazer. Muito obrigada, viu? Igualmente, querida, foi um grande prazer mesmo. Tá bom? Eu vou deixar a live Um beijo, gravada. gente. Beijo, gente. Tchau.